Quando eu faço para o outro, Deus faz por mim. Quando eu estendo a mão para o outro, Deus faz por mim. Toda vez que eu faço para o outro, eu construo também esse relacionamento com Deus. O próprio Jesus disse que quando a gente ajuda alguém, dá de vestir, dá de comer, a gente está fazendo isso para o próprio Deus, para o próprio Senhor. Por quê? Por causa de relacionamento. O relacionamento com os céus é ligado também com o relacionamento na terra. Então, eu não sei se deu para você entender um pouquinho, mas é que a oração de Salomão está dotada desse princípio. Daquilo que ele pede, ele não pede só para ele pede para alcançar o outro. Senhor, me dá sabedoria. Para quê? Para julgar a causa do teu povo com justiça. Para administrar aquilo que o Senhor me deu com justiça, de maneira certa, de maneira correta. Isso é um princípio. Porque ele está pedindo algo para ajudar. Ele está pedindo algo para beneficiar alguém. Ele está pedindo algo para fazer o bem para alguém. Ele está pedindo algo que não é literalmente para o ego dele, para a vontade dele, mas para o próximo, para ajudar o próximo. Evangelho é isso. É você pensar no próximo. É você estender a mão ao próximo. É às vezes você parar um pouco de pensar em si mesmo e começar a pensar no outro. Evangelho é empatia, é misericórdia, é proximidade. Entende? Jó capítulo 42, verso 10 vai dizer que o Senhor só mudou o cativeiro de Jó quando ele começou a orar pelos seus amigos. Capítulo 42, verso 10 de Jó. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Quando ele orou pelos amigos, Deus visitou a necessidade dele. Quando ele clamou pelos amigos, Deus visitou a necessidade dele. E olha que era realmente aquele tipo de amigo, né? Amigo que fazia Jó murmurar, amigo que gerava mais dor no coração de Jó, amigo que colocava sentimento de culpa em Jó. Só que mesmo esses amigos, entre aspas, que parecia até inimigo, mesmo eles tendo essas características, Jó orava por eles. Quando Jó orou por eles no capítulo 42 do verso 10, o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Porque tem um princípio na oração. Quando eu peço algo que não é literalmente para mim, mas é para o outro, para o benefício do outro, ou aquilo que eu peço para mim é para ajudar alguém, Deus atende. Deus estende a mão. Na verdade, quando eu faço para o outro, Deus faz por mim. Quando eu levanto a mão para alguém, Deus levanta a mão para mim. É um relacionamento da terra com o céu com a terra. Quando eu ajudo alguém, Deus me ajuda. Quando eu estendo a mão para alguém, Deus estende a mão para mim. Quando eu abençoo alguém, Deus me abençoa. Quando eu sou misericordioso com alguém, Deus é misericordioso comigo. Quando eu perdoo quem não merece, Ele me perdoa porque eu não mereço. Quando eu faço algo de bom por alguém, Deus também acaba fazendo algo por mim. É um princípio que Salomão está estabelecendo que é uma pérola para a sua vida e para a minha vida. Até para te ensinar a orar no teu dia a dia. Que às vezes a gente perde tanto tempo só pedindo pra gente. Senhor, faz isso, faz aquilo, faz. Sabe? Às vezes, é claro que tem momentos que a nossa alma grita tanto que a gente só deseja orar para que Deus supra a nossa necessidade. Porém, a gente precisa entender esses princípios da oração. Por isso que é bom, qualquer dia eu vou separar uma mensagem só para pregar sobre o Pai Nosso, para explicar para você detalhadamente cada princípio que tem no Pai Nosso. Para você entender o sentido real da oração, né? Mas a verdade é que quando você pede um pouco pelo outro, quando você ajuda o outro, quando você deixa de pensar um pouquinho em você para pensar no outro, cara, Deus gosta dessas coisas. E Deus vem, intervém, resolve responder, resolve fazer, resolve trazer. Sabe? Às vezes tem coisas que até acontecem na nossa vida para que a gente pare um pouquinho de pensar na gente e comece a pensar mais no outro. Porque às vezes nós somos tão egoístas, sabe? Se preocupando só com os nossos sentimentos, com as nossas vontades, com os nossos desejos e não se preocupa com o próximo. Não tem empatia, não tem amor, não tem misericórdia. A gente não se preocupa com a necessidade do outro, né? Então, Salomão ele faz uma oração que não é literalmente para o bem dele, mas é para o bem de Israel. Por isso que Deus recebeu. E é engraçado que Deus usou essa expressão: eu me agradei das suas palavras. Eu vou fazer conforme as suas palavras. Você pode procurar na Bíblia inteira, dificilmente você vai encontrar em textos na Bíblia, Deus usando essa expressão, que se agradou das palavras do homem a ponto de fazer segundo a palavra do homem.
Porque na maioria das vezes Deus fazia segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. Mas olha a forma como Deus se expressa. Eu vou fazer segundo as suas palavras. Eu gostei das suas palavras, eu gostei da sua expressão, sabe? Porque a palavra de Salomão estava dotada de amor, estava dotada de empatia, estava dotada de boas intenções, de pensar no próximo. Aí Deus faz uma promessa para ele. Qual era a promessa? Tu vai ser tão sábio que antes de você e depois de você não vai existir um homem com tanta sabedoria igual você. Eu vou te dar sabedoria. Ele recebe a sabedoria de Deus. Ele recebe essa promessa. Só que essa promessa, ela estava no campo espiritual. Porque até então ninguém sabia que Salomão era sábio. Nós estamos falando do começo aqui de tudo, né? Ninguém sabia da sabedoria que ele tinha. A sabedoria de Salomão vai se revelar diante de um problema. Qual o problema? Quando duas mulheres vão chegar diante de Salomão apresentando ser mãe de uma criança. E as duas dizem ser mãe da criança, sendo que o que vai acontecer é que a mãe verdadeira, ela havia perdido a criança para a mãe que estava mentindo. Porque uma das mães ali estava mentindo, e a mãe mentirosa pegou a criança morta dela, trocou pela criança da mãe verdadeira, e quando a mãe verdadeira acordou, que pegou a criança no colo, ela percebeu que a criança que estava no seu colo era uma criança que estava morta, e não era filho dela. E a mãe que havia matado a sua criança, ela ficou com a mãe ela ficou com a criança da mãe que era a mãe verdadeira, ficou com a criança viva. Ela trocou a criança morta dela pela criança viva. E chega diante de Salomão esse problema. As duas mães, que eram mulheres prostitutas, afirmando ser mãe da criança. Uma estava falando a verdade, outra estava falando a mentira. O que aconteceu foi isso que eu falei, né? Quando foi no período da noite, as duas crianças estavam vivas, só que uma das mães dormiu em cima da criança, a criança morreu, aí ela vai pegar a criança morta e vai trocar pela criança viva. Quando a mãe verdadeira acorda, ela percebe que a criança que estava nos seus braços não era o filho dela, e a criança estava morta, porque a outra mãe havia enganado, né? Ela pegou a criança dela que estava morta e trocou com a outra criança viva. Então Salomão tem um problema aqui, ele tem um problema. Ele precisa saber qual é a mãe verdadeira. Aí você imagina, só em explicar para você já é difícil saber qual é a mãe verdadeira mediante essa situação. Imagina duas mães se aproximando diante de você, segurando uma criança e afirma ser mãe da criança, e Salomão tem que saber qual é a mãe verdadeira, sendo que ele não estava presente no local, ele não viu nada acontecer, só que ele tem uma atitude que é fantástica, que vai determinar aquela ação sobre aquele problema. Ali mostra a sabedoria de Salomão sendo manifestada com justiça. O que Salomão faz? Ele manda trazer uma espada e ameaça cortar a criança no meio. Aí ele fala, eu vou cortar a criança no meio, vou dar uma parte para uma mãe, vou dar uma parte para outra mãe. Aí a mãe verdadeira grita, Senhor, não faz isso. Eu prefiro ter a criança nos meus braços viva. A mãe que vai estar mentindo vai dizer, nem meu nem teu, pode cortar a criança. Percebe? Pela atitude repugnante que essa outra mãe teve, Salomão percebeu que a mãe verdadeira não queria ver a sua criança morta. Ela queria o filho vivo, né? Por causa desse feito, vai dizer a Bíblia, no capítulo 3 e 4, que vai se espalhar no reinado a sabedoria que Salomão tinha sobre o mundo. A sabedoria que Salomão tinha para resolver os problemas. Vai se espalhar no reinado, vai se espalhar no mundo, vai se espalhar sobre as pessoas, que Salomão era um homem que tinha sabedoria para julgar a causa com justiça. Por causa desse ato. E eu quero pegar aqui esse gancho para aplicar em cima desse episódio. É aqui que eu quero destrinchar uma palavra para o teu coração. Porque até então Salomão só tinha recebido sabedoria de Deus. Só que ninguém sabia que Salomão era sábio. Até o momento que apareceu o problema com essas mulheres. E o problema dessas mulheres fez revelar a promessa que Deus havia feito lá atrás para Salomão. O que Deus disse para Salomão? Salomão, tu vai ser um dos homens mais sábios da terra. Antes de você e depois de você, não vai ter um homem com tanta sabedoria. Ok? Só que ele só recebeu uma palavra espiritual.
Até então, ninguém sabia que ele era sábio. Ele recebeu a palavra, Deus prometeu, mas e aí, cadê a sabedoria para resolver as coisas? Aí aparece o problema das duas mulheres apresentando ser mãe da mesma criança. Salomão manda trazer a espada, ameaça cortar a criança, ele resolve o problema, porque descobre a mãe verdadeira, e a partir daquele momento todo mundo fica sabendo que Salomão ele tem uma sabedoria fora do normal, que é a sabedoria para julgar as causas com justiça. Deu para pegar isso aqui ou não? Se não tem esse problema, ninguém ficaria sabendo da sabedoria que estava sobre Salomão. Quando Deus fez a promessa só estava na palavra, ela ainda não tinha se materializado. Por quê, pastor? Porque toda promessa, ela passa por pelo menos 2 níveis. Guarda isso. Toda promessa, ela passa por pelo menos 2 níveis. Primeiro nível, nível espiritual. Segundo nível, nível material. Primeiro nível, nível espiritual. Nível espiritual é quando Deus promete, é quando a palavra é liberada, quando Deus diz assim, você vai ter, eu vou fazer, você vai chegar. É uma palavra que está no campo espiritual. Segundo nível, nível material. É quando aquilo que Deus prometeu sai do campo espiritual e se cumpre no campo material. Vamos lá? Primeiro nível, nível espiritual. Quando Deus libera a palavra, quando Deus faz a promessa, você não tem expectativa do que vai acontecer, mas você crê na palavra, pela fé você recebe, pela fé você toma posse, você não está vendo nada, o teu cenário continua sendo o mesmo, nada mudou na sua vida, mas você recebeu uma palavra, e pela fé você vai guardar essa palavra. Segundo nível, quando Deus resolve cumprir a promessa que ele havia feito, quando Deus resolve fazer a palavra que ele havia liberado. Quando Deus resolve realizar o propósito dele sobre aquilo que ele te prometeu. E você pode estar passando pelo menos um desses 2 níveis. Ou você está no nível espiritual, ou você já está vivendo no nível material da promessa. De repente você parou para ouvir essa palavra e está no nível espiritual. O que é um nível espiritual? Deus te prometeu. Deus te lançou uma palavra. Deus liberou algo para a tua vida. Deus entregou uma palavra para a tua vida. Só que você se desesperou, ou você está ansioso, está inquieto com os problemas, porque você recebeu a promessa, você recebeu a palavra, Deus prometeu, disse que ia fazer, e até agora você não viu nada acontecer. Eu te explico por que nada aconteceu. Porque você está no primeiro nível. O nível espiritual, onde a promessa está ligada a uma palavra. As coisas ainda vão acontecer. Deus te prometeu, mas tem um tempo para você sair do primeiro nível para o segundo nível. Tem um tempo dessa promessa sair do campo espiritual para o cumprimento do campo material. Agora, até lá você não pode desistir, você não pode retroceder, você não pode olhar para trás e você não pode recuar diante daquilo que Deus prometeu a você. Por isso, permaneça, porque você já recebeu uma palavra. Deus já te deu uma palavra, Deus já fez uma promessa, Deus já disse que coisas grandes vão fazer através da tua vida. Então você não tem que ficar desestimulado, sem força, sem esperança, sem saber o que fazer. Não. Você recebeu a palavra de Deus. E você não está debaixo de palavra de homem. Você está debaixo da palavra do Senhor. Então não desanime. Não perca a sua fé. Não perca a sua estabilidade por causa do teu cenário. Até porque Deus não depende do teu cenário para cumprir a promessa. Deus não depende do deserto que você está passando para cumprir a palavra. Deus não depende da estrutura do teu país, da crise, disso, aquilo, para cumprir o que prometeu. Ele é Deus. E Ele sabe como realizar as coisas sobre a sua vida. Então você não tem que desistir porque ainda não se cumpriu. Você está no primeiro nível. Recebeu a palavra, Deus disse que vai fazer, está te enchendo de esperança, mandou você crer, mandou você ter fé, sabe? Ele está trabalhando em você, está te ensinando, você está aprendendo a ter fé, Ele está te capacitando, está te moldando para o propósito. Então você está no primeiro nível, não para, não desista, permanece, continua. Por quê? Porque a qualquer momento o primeiro nível vai acabar e você vai chegar no segundo nível, que é o nível que Deus cumpre
o que prometeu, o nível do cumprimento da promessa. Agora, do primeiro para o segundo, tem um meio. E esse meio é o processo que você tem que passar para que a promessa dele se cumpra sobre a sua vida.